Nossa, se for para parar de fumar, tá valendo. Invocando a proteção de Deus, declara aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, 24 de abril de 2019. Temos como ordem do dia a aprovação da ata da sessão anterior. O secretário fará a leitura. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 15 de abril de 2019. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2019, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situada na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Clarice Quilmento Minosso, Clayton Rigo, Mário Antônio Cortellini, Sebastião Costa Mamed, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Magnus Espanhol, Claudimiro Koprovski, Altir José Ferro e Gilmar Perusso. Sob a presidência da vereadora Clarice Quilmento Minosso, foi aberta a sessão, dando início aos trabalhos. Discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 50 autoriza o município de Nova Prata a firmar convênio com os municípios de Nova Araçá, Protásio Alves, São Jorge, Guabiju, Vista Alegre do Prata, André da Rocha e Paraí, para repasse de incentivo à qualificação do Sistema Único de Saúde, SUS. O objetivo final do convênio é o repasse de recursos para o Hospital São João Batista, a fim de possibilitar a manutenção do pronto atendimento 24 horas. O secretário fará a leitura. Projeto de lei número 50 de 2019, de 8 de abril de 2019. Autoriza o município de Nova Prata a firmar convênio com os municípios de Nova Araçá, Protásio Alves, São Jorge, Guabiju, Vista Alegre do Prata, André da Rocha e Paraí para repasse de incentivo à qualificação do Sistema Único de Saúde, SUS. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio nos termos da minuta anexa à presente lei com os municípios de Nova Araçá, Protásio Alves, São Jorge, Guabiju, Vista Alegre do Prata, André da Rocha e Paraí, objetivando a mútua colaboração entre os só um pouquinho, partícipes. Vereador. Uma questão de ordem. O projeto é extenso, acho que todos os vereadores já leram. Poderíamos suprimir a leitura dele, se a presidente entender que pode ser, e os vereadores também. Na verdade, é uma repetição, né? Esse projeto sempre é repetido, a renovação. Então, se todos concordam, a gente suprime a leitura e passamos, então, à discussão. Projeto de lei em discussão. Em votação? Aprovado por todos os vereadores. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de lei número 56, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria de Obras e Saneamento no valor de R$ 170.500, visando a conclusão de obras da estação rodoviária. Senhora presidente, se fosse possível, está-se na hora agora para ser votado. Se todos os vereadores concordam, podemos colocar em votação. Então, o secretário fará a leitura. Eu tenho uma dúvida. Será que vai ser rodoviária mesmo, hein? Sim. Vai? Poderá ter outros anexos, mas a rodoviária, sim. Então, o secretário fará a leitura, por favor. Projeto de lei número 56 de 2019, de 18 de abril de 2019.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 170.500, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, conclusão, ampliação, melhorias da estação rodoviária, obras e instalações, no valor de R$ 150 mil, manutenção, conservação, sinalização, estradas municipais, obras e instalações, no valor de R$ 20.500, totalizando R$ 170.500. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar, redução de igual importância ou igual valor, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, manutenção do sistema de abastecimento água rural, obras e instalações, valor de R$ 170.500. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minosso. Projeto em discussão, com a palavra o vereador Vinícius. Muito boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, plateia que nos prestigia. A questão da rodoviária, ela já está, é um assunto que já está um tanto delicado aqui. Extrapolou todos os limites do aceitável já. No ano passado, o Poder Público disse que iria inaugurar em setembro, ou outubro, iria haver a inauguração da rodoviária. Não sei se vocês lembram. Foi feito um pedido de informação e foi dada essa resposta. E esse pedido de informação, ele foi formulado porque, na ocasião, estávamos deliberando aqui sobre um projeto que investia mais uma quantidade X de recursos na rodoviária, como sendo só o que faltava para que a rodoviária fosse concluída. Vocês lembram, né? Eu não estou inventando isso aqui. Tá? Tinham que arrumar o que havia sido estragado e concluir definitivamente a rodoviária. Hoje, para minha surpresa, não sei se todos estão surpresos como eu, mas hoje, então, vem aqui para nosso julgamento, nossa deliberação, mais 170 mil nessa rodoviária aí. Eu espero que dessa vez seja definitivo. Porque eu fico constrangido de toda hora ter que botar 100 mil, 170 mil, e arruma o que está depredado, e volta a ser depredado, e o negócio não abre. Faz 8 anos já, não, 8 não, mentira. Faz 6 anos e meio já que essa obra está em curso, e já foi uma quantidade exorbitante de recursos investidos ali, e cada pouco vem mais 170, vem mais isso, vem mais aquilo. Então, eu quero que aquilo ali venha funcionar um dia. Só por isso que eu vou aprovar, mas se fosse ver bem, já extrapolou todos os limites do aceitável esse negócio dessa rodoviária. E tem outra coisa. Tomara que tenham realmente conseguido ativar os poços artesianos para as comunidades rurais de Nova Prata. Tomara que tenham resolvido a questão do suprimento de água das comunidades rurais, porque hoje estão tirando da Secretaria da Agricultura R$ 170 mil que estava previsto no orçamento para a manutenção do abastecimento de água rural, e estão botando lá na rodoviária. Então, colegas vereadores, é lamentável ter que aprovar mais dinheiro para essa rodoviária aí. Sem contar que eu acho que ela não vai funcionar nunca. Mas eu fico na torcida. Eles consigam limpar a barra deles ali. O executivo limpar a barra. Porque vou te contar. Que iniciativa mais equivocada essa. Que equívoco. Que exemplo de má gestão do dinheiro público. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigado. Palavra o vereador Magnus.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, plateia que nos assiste. Realmente já passou da hora de se inaugurar essa rodoviária. Eu acredito que essa questão desse projeto que a gente aprovou ano passado aqui, que foi colocado um valor, não me recordo agora, 20, 30 mil, não lembro quanto era o valor. Quanto? 38 mil reais. Para atos de vandalismo que tinham sido feitos lá. Infelizmente, a gente ainda tem, nos dias de hoje, com toda a crise que a gente tem nesse país, ainda tem gente que vai lá para quebrar as coisas. É inadmissível. E só para contrapor aqui, realmente o recurso está sendo retirado da água rural. Mas nós temos um projeto de lei hoje, número 58/2019, que vai repor esse valor, que é para a água rural, que nós vamos apreciar em seguida, que é 220 mil reais que estão vindo para a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, para a questão de infraestrutura e melhorias da água. Então, na verdade, se tira o valor daí, mas está se botando um pouco mais de valor nessa conta para poder não ficar desassistido o pessoal do interior. Era isso. Obrigado. Projeto em votação. Não aparece. Com a palavra o vereador Sebastião. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, plateia que nos assiste, em especial a nossa professora Lia, o padre Constante, e vocês, crianças aí, adolescentes, futuros vereadores. Os parabéns. Desculpa, presidente, a minha expressão, é porque a gente sabemos que de uma coisa que está vindo aqui esse projeto, 99,9%, eu uso a culpa minha. Com certeza estivesse funcionando desde maio a setembro de 2016, tenho toda certeza que ninguém falava em rodoviária. E nem tão pouco quem pegou a bandeira e foi atrás. Que eu me lembro bem, ainda nesta casa aqui, em abril de 2013, indo atrás, que teve alguns vereadores que foi contra. E para minha surpresa, se passou 6 anos, exatamente 6 anos agora, não 6 anos e meio, 6 anos, e que foi dado início na terraplanagem, para depois começar as obras. E para quem não sabe, os colegas vereadores principalmente, da onde saiu, foi de 300 mil do senhor Pepe Vargas por emenda parlamentar. 300 mil esses que tinha sido pedido no ano de 2011 a 2012. E ia perder de novo em 2013, se não tivesse dado início. Logo depois, mais 300 mil do senhor Beto Albuquerque, o qual usou a palavra e deu a palavra não só a mim, a presidente, hoje a presidente, na época era secretária da assistência social, se lembra muito bem, que ele deu a palavra, desse início à rodoviária, para o segundo semestre dela, ele destinava 300 mil, e aí foi, de recursos, que eu me lembro, que foi investido nela, 1.154.000. Eu digo aqui a vocês, plateia e colegas vereadores, não foi à toa não. Aquilo ali não está acabado não. E tenho certeza que ainda, nesta vida, eu vou ver inaugurada. Quem sabe ainda, este ano. Quero só lembrar os senhores de uma coisa. Que muita gente reclama. E reclama. Principalmente a sociedade. Aqui no nosso município. Agora reclama por causa de quê? Porque torce para dar errado. Que nem algum comentário bobo, besta, de alguém aí. A rodoviária está bombando. Com 30, 40, 50 ônibus por dia funcionando. Que exagero, né? É exorbação. E está gravado isso aí nas redes sociais. E aí? Quem tiver curiosidade, só puxar aí na rádio aí. Quem foi que fez esse questionamento? Que falou essa bobagem? Nada mais, nada menos do que uma pessoa que vive aqui no nosso meio. No nosso centro. Na nossa sociedade no geral. E quer dizer, meu amigo Saltifero, que só não vai funcionar a rodoviária não.
o prédio vai suportar para outras atividades, que seja para colocar um bombeiro, que seja para colocar uma secretaria, que seja para colocar qualquer uma sala em pró ao município. Agora, por que é que a coisa, quando é boa, pouca gente diz, não, a coisa é boa. Mas as críticas funciona. E os que é contra, aí tem a coragem de postar em redes sociais e sair falando, vereador Craito. Muitos. Enquanto a gente tem a defesa para defender a professora Lia. Aí fica assim, bem coisado, incluído. E vendo a pura verdade ali. Agora, fim, que tu questiona toda semana, creio eu, que esses 170 mil é para ser feito o calçamento do entorno da rodoviária. E digo mais, eu só espero para essas críticas, esses críticos que hoje torcem contra e falam contra, para amanhã ou depois, quando estiver funcionando, tiver a humildade, vereador Magos, a humildade de dizer, o poder público tinha feito uma obra, um elefante branco, 6 anos e meio depois, está aí, funcionando. Não só para uma finalidade, mas para outras e outras e outras. E aí está aí na prefeitura, está aí no município, está aí para nós, pratenses, e alguém que vem de fora. Digo mais, senhora presidente, sobre os postos que vai em seguida, como o vereador falou, também é outra briga também. Foi outra luta minha também, que eu fui atrás ainda, 2014, 2015. São Caetano, Santo Estanilau, Fazenda da Pratinha. A senhora está aqui, do meu lado. A última janta que nós tivemos lá na São Caetano, eu levei o nome de quê, vereador? Estava presente de mentiroso, para o pátio do fabriqueiro de lá da São Caetano. Mas não sabe ele que esse vereador aqui ficou 1 ano e 4 meses fora desta casa. Por incrível que pareça, professor, 1 ano e 4 meses, eu fiquei fora. Entrei em abril do ano passado. Em junho já estava aí os moídos dos postos de volta. Mas 1 ano e 4 meses, ninguém se falava em postos. E nem tão pouco em rodoviária. Não sei por quê. Eu vou entrar nessa casa aqui, 1 mês depois está toda a conversa, tudo isso e aquilo. É outro sonho também, vereadores. É outro sonho também que eu acho que eu vou ver. Que eu vi aquela comunidade lá em São Caetano, às vezes que eu ia lá, 25 anos de moradores que moravam lá, e diziam que nunca tinha água, e que nunca vai ter. Vai ter sim. Confiando no Divino Espírito Santo, eu e o prefeito, e mais alguns de vocês aqui, ou talvez todos vocês aqui, com certeza vai ter. Agora, paciência, né? Paciência, e paciência, e paciência. Senhora presidente, mas isso aqui foi um desabafo. E para nós ter mais coragem e debater os fake que circulam no nosso município. Porque aqui é oi no oi, é cara na cara. Não tem esse negócio daqui nem dali não. Que a gente sabe muito bem. Como está tirando aqui 170 mil, aí já no outro lado já vem um rebate. Está sendo colocado 220 mil. Para um bom entendedor, só em a gente falar, já estamos... Obrigado, senhora presidente. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 57, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências. Esse projeto vão baixar para as 3 comissões.
Projeto de Lei número 58 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no valor de 220 mil. O recurso é advindo do Fundo Especial do Petróleo, recurso vinculado que somente pode ser utilizado para obras de infraestrutura e abastecimento, melhorias de águas. Todos concordam? Vamos colocar em votação esse projeto. O secretário, então, fará a leitura. Projeto de Lei número 58 de 2019, de 18 de abril de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente por redução orçamentária. Volney Nosso, na condição do prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito especial, criando no projeto atividades número 2121 com o recurso 1016, Fundo Especial do Petróleo, no orçamento vigente no valor de R$ 220 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, verbas vinculadas União. Manutenção do sistema de abastecimento da água rural, material de consumo R$ 1.000, outros serviços de terceiro pessoa jurídica R$ 1.000, obrigações tributárias e contributivas R$ 100, obras e instalações R$ 217.900, num total de R$ 220 mil. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito especial, redução de igual importância, recurso 1016 de igual valor. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, verbas vinculadas União, infraestrutura urbana, obras e instalações, no valor de R$ 220 mil. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata. Projeto em discussão, com a palavra o vereador Vinícius. Renovo minha saudação, senhora presidente, a senhora, todos os demais aqui presentes. Eu não tinha, vereador Magnus, eu não tinha reparado que esse projeto de lei, então, supre realmente a rúbrica que foi destinada para a rodoviária. É verdade, ótimo, e ótimo que isso tenha acontecido. Agora só, eu estava ouvindo o vereador Paraíba falar, o vereador falou 18 anos o pessoal em São Caetano sem água. 25 anos. Bom, desses 25 a gente pode dizer que 6,5 nós sabemos quem é o responsável, né? Esses últimos 6,5 nós sabemos quem é o responsável. Vamos esperar que agora com esse recurso aqui, então não demore mais 6 anos e meio, que seja resolvido ainda esse ano. Muito obrigado. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 59 cria vaga para cargo público de provimento efetivo. Cria uma vaga de psicólogo para que desempenhará suas atividades na unidade de acolhimento institucional, dando maior suporte para jovens que lá residem. Se todos concordam, colocamos... Pela ordem, é o projeto aquele que já foi cindido, né? Isso. E consta a situação do impacto econômico financeiro? Consta. Então não tem objeções. Então, o secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 59 de 2019, de 18 de abril de 2019. Cria vaga para cargo público de provimento efetivo. Volney Nosso, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, no quadro de provimento efetivo, estabelecido no artigo 8º da Lei Municipal número 3.760/97, e alterações posteriores, mais uma vaga para o cargo de psicólogo, que passará a ser no total de 7 vagas. Artigo 2º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Em votação. Com a palavra o vereador Cláudio Miro.
Boa noite, presidente, colega vereadora Roseli, colega vereadores, servidores da casa, a plateia que nos assiste, especial ao padre, professores, diretores, alunos dos colégios. Então, sobre esse projeto de psicólogo, eu quero me estender a falar um pouquinho sobre a casa de acolhimento, o que ela oferece e a importância que ela tem para o nosso município. E sinceramente, fazendo uma análise, o bom seria que ela não existisse e não precisasse dela. Porque lá vão crianças onde as famílias rejeitam, onde as crianças são espancadas em suas casas, onde elas não têm um alimento. Então, infelizmente, é uma necessidade que se tem, é um custo para o município, mas é um local onde elas, graças a Deus, têm um abrigo, têm o pão de cada dia e têm um pouquinho de carinho pelo pessoal que está lá no dia a dia. Assim, é até comovente de passar lá perto e ver aquelas criancinhas sem pai, sem mãe, olhando, vislumbrando que alguém venha lá da família ou alguém venha lá no portão para oferecer alguma coisa para elas. Realmente é triste. E nós não sabemos muito pouco da realidade de Nova Prata, o que realmente acontece. É só para conversar com o pessoal do Conselho Tutelar e tem que tirar o chapéu para esse pessoal do Conselho Tutelar. E várias vezes aqui nós já falamos também o quanto é importante valorizá-los. Não só com elogios, mas financeiramente também. Porque eles não têm sábado, eles não têm domingo, e não tem dia, não tem noite. Quando eles são chamados, eles são obrigados a ir. Então, tem que tirar o chapéu para esse pessoal. E graças a Deus que tem pessoas que se dedicam e façam esse trabalho. Então, é essa a minha colocação. Inclusive, quero fazer até um relato bem rápido que aconteceu num bairro aqui da nossa cidade, onde meninas cuidam, adolescentes cuidam de uma outra menina de 4 anos. E essa menina está sendo rejeitada pelas próprias irmãs, que não querem mais cuidar dela, e estão dizendo que vão botar ela na casa de acolhimento. Então, são situações assim que nos deixam comovidos, e nós temos que ter um olhar diferente. Nós temos que ter um olhar social. Tá? Independente, muitas vezes a gente fala de socialismo, mas esse olhar nós temos que sempre ter, porque a gente diz, não, Nova Prata não tem esses riscos, esses perigos, essas situações, mas infelizmente tem e como tem. Muito, muito obrigado. Palavra ao vereador Vinícius. Muito obrigado, senhora presidente. Eu renovo a minha saudação, a senhora e todos os demais. Desculpe, eu sou favorável a esse projeto, especialmente porque fui procurado por pessoas, por pais, por familiares de crianças que estão sob a tutela da Casa do Acolhimento. E não anda nada bom o negócio ali, vereador. Não anda nada bom. Tem muitos problemas ali. Tá? Talvez, inclusive, existam pessoas não tão bem capacitadas, talvez, não sejam tão capacitadas para a função que estão exercendo lá. Por isso, acho pertinente a contratação do psicólogo, porque lá se trata de o acolhimento de crianças em situação de abandono familiar, de vulnerabilidade, que sofrem agressões, e tem que haver um acompanhamento psicológico profissional, mas que sou favorável à aprovação desse projeto, e inclusive e principalmente porque a situação não está nada boa na Casa do Acolhimento. Ocasiões de fuga das crianças, fuga porque não gostavam do pessoal que estava lá cuidando deles, mudaram o pessoal, o grupo de trabalho, e não se adaptaram ao novo grupo de trabalho. Então, não sei. Eu acho que a Casa do Acolhimento é importante,
merece toda a atenção, porque ela cumpre um papel muito relevante dentro do nosso município, mas que a coisa não está boa lá, não está. E precisa ser dada maior atenção naquilo ali. Eu, inclusive, na condição de prefeito, eu não criaria essa casa do acolhimento. Eu contrataria vagas para essas crianças. Isso aqui é um problema que não vai ter fim jamais para a administração pública. Lógico, a administração pública tem que gerenciar os problemas do município. Faz parte, é inerente à questão de ser prefeito, vereador, secretário, tem que gerenciar os problemas da sociedade. Mas existem várias formas de gerenciamento de problemas. Eu acho que também não foi a melhor forma escolhida. Paciência, já foi escolhida. A escolha já foi tomada. E agora não podemos deixar as crianças lá sem a devida atenção. Por isso, sou favorável à contratação do psicólogo, porque ele ou ela é necessário, nesse caso específico. Obrigado. Passo a presidência ao meu vice Clayton para fazer uso da palavra. Senhor presidente, caros colegas, plateia que nos prestigia, em especial ao Padre Constante, que é uma honra tê-lo aqui conosco, professora Ali e as demais pessoas que estão aqui conosco nessa noite. Falar da Casa de Acolhimento é bastante complicado. Eu, principalmente, me emociono e não consigo falar muito. Eu não ia falar, mas eu me obrigo a falar. Então, a Casa de Acolhimento é um local que, se a gente for ver a fundo, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muito direito violado, tem muita agressão, tem muita história para contar, tem coisas do Arco da Velha. O que ocorria há muitos anos, há 10, 20 anos, em Nova Prata, não existia uma casa de acolhimento. Por quê? Porque se compravam vagas em outros municípios. E as crianças em situação de vulnerabilidade, ou que houvessem sofrido uma agressão, ou, enfim, qualquer tipo de violação de seus direitos, enfim, elas estavam em outros municípios. Qual o objetivo da Casa de Acolhimento? A Casa de Acolhimento tem por objetivo reinserir essas crianças na sociedade, tentar sanar suas feridas mais que se possa, e também verificar o quanto de doença mental tem aí, o quanto de doença física tem, e quanto de doença do meio em que ela vive tem. Então, como se faz isso? Retirando a criança do meio em que ela vive. Isso pode ser para sempre ou pode ser temporário. No caso aqui, a maioria das crianças é temporário. Como é temporário, estando em outros municípios, fica muito difícil fazer a reaproximação da família. Então, se coloca aí condicionalidades. Eu quero meu filho de volta, quero meu filho de volta. Por que você quer teu filho de volta? Você vai agora cuidar das questões de saúde dele? Você vai afastar o abusador? Enfim, existem questões legais, mas existem questões de organização familiar, que tem que ser cobrada das pessoas. E se elas não cumprem esse papel, o seu papel de transformação familiar, a criança não volta. Para minha alegria, 5 crianças voltaram para suas famílias, vereador Vinícius. A essas que você estava se referindo. Foram devolvidas à sua família. Então, o problema já é bem menor, né? Eu estive numa reunião, até quando eu detectei, na verdade, há muito tempo eu já vinha vendo problemas nesta casa, e então estive com o prefeito, com o conselho tutelar e o secretário de assistência social. Minhas palavras não foram nem um pouquinho amorosas, com ninguém. Com ninguém. Nem com o secretário, nem com o prefeito. Né? O Conselho Tutelar me solicitou que eu estivesse com eles. E assim o fiz. E pelas crianças, que se elas não têm familiar que consiga preservar os direitos delas, elas têm o Estado. E se elas não têm o Estado, que seria, no caso, o município, elas têm vereadores.
Então, a gente busca resgatar os direitos delas. Elas sofreram um abalo emocional realmente muito grande devido à troca de equipe. Porque quando eu estava na assistência social, para vocês entenderem por que a casa veio para cá, houve um pedido do promotor. Eu assinei um TAC, um termo de ajustamento de conduta, antes de sair. Porque havia a necessidade. Não se conseguia fazer a reinserção das crianças na família, devido à distância. Era 2 lajeados, era muito longe, não se conseguia fazer essa reaproximação com a família. E o promotor exigiu que fosse, então, construída essa casa. Né? Por isso, não foi vontade do prefeito. O prefeito relutou e relutou muito. Não queria, de verdade. Né? Então, querendo fazer a defesa, eu acho que é melhor aqui. Porque não adianta a gente esconder o problema é nosso. Se nós criamos o problema, é porque fomos ineficientes no passado. Se existe o problema, é porque fomos ineficientes. Alguma política não está funcionando. E se não está funcionando, nada mais justo do que nós mesmos pagar o preço. Então, temos que pagar o preço, sim. Vamos acertar o que está errado. Então, só para colocar para vocês, então, há mudanças, e eu espero que a coordenadora da casa já esteja fazendo as 40 horas que foi aprovado aqui. Porque, se não estiver, eu vou pedir essa informação. Creio que não esteja ainda. Eu acho que tem que estar fazendo. Ela é psicóloga de profissão, mas não está lá como psicóloga. É necessário ter formação profissional em algumas áreas, e uma delas é psicólogo, para ser coordenador. Mas não exerce a função, embora o olhar dela seja, obviamente, de profissional. Então, só para deixar claro para vocês, o porquê de existir a casa. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Então, é importante que a gente saiba o porquê. O porquê de que teve que ter essa casa em Nova Prata. Muito obrigada. Palavra o vereador Clayton. Senhora presidente, colega vereadora, vereadores, servidores da casa, a plateia que nos prestigia hoje. Estivemos lá em Brasília, né, Paraíba, numa conversa informal com o prefeito de Portão. E, por acaso, entramos nesse assunto aí, que eles também tinham uma casa de acolhimento lá. E estavam passando pelo mesmo problema que nós estamos passando agora. Essa questão não é só de Nova Prata, enfim, ela é do Brasil inteiro. E eles conseguiram uma solução muito boa lá, que foi realocar os funcionários da Casa de Acolhimento em outras atividades e também que uma entidade do município abraçou a causa. Foi uma sacada, ele disse que parou de se incomodar com aquele problema que estava aí. As pessoas da entidade cuidavam muito mais do que os próprios funcionários da prefeitura. E ele disse que os problemas dele foram solucionados. Talvez seja alguma coisa parecida nesse sentido, embora seja recente, né, essa contratação aí do pessoal. Talvez se dê um tempo para eles aprender a lidar com a situação. Mas se não funcionar num espaço aí de tempo que eles possam ter um pouquinho de aptidão para a coisa, a gente pode entrar nesse assunto aí, quiçá alguma entidade do município abraçar essa causa aí e tocar a casa de acolhimento. Então eu só comentei que talvez há uma solução aí no futuro, se caso não venha acontecer essa aperfeiçoamento dos profissionais que ali estão. Muito obrigado. Projeto em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 60, de 2019, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria de Educação, no valor de R$50 mil, visando a aquisição de móveis para a nova escola do bairro Santa Cruz. Se ninguém se opõe, colocamos o projeto para votação. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 60, de 2019, de 18 de abril de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Ponei-me nosso na condição do prefeito municipal de Nova Prata
faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$50 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Educação, verbas vinculadas União, equipamento e material permanente, ensino fundamental, equipamento e material permanente, no valor total de R$50 mil. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar, redução de igual importância, recurso 1003, salário e educação, de igual valor. Secretaria Municipal de Educação, verbas vinculadas União, construção, reforma, ampliação, melhorias de escolas municipais de ensino fundamental, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no valor total de R$50 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no gabinete do prefeito municipal. Projeto em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 61 altera a lei municipal número 9.626, de 21 de setembro de 2016. O objetivo é a aprovação da quadra com tamanho maior que o limite estipulado na legislação. Vamos baixar para as 3 comissões esse projeto. Projeto de lei número 62 reavalia os valores dos padrões de vencimento base 12, 13 e 14 do quadro de cargos de provimento efetivo de servidores municipais. Também baixamos para as 3 comissões. Se todos concordam, voltamos com a dispensa de pareceres. É uma nova reclassificação que já estava pendente. Oi? Baixamos para as 3 comissões, então. Eu gostaria de saber qual a posição dos vereadores. Se algum se opõe que o projeto seja votado? Não, pedi baixa. Peço baixa. Ok, concedido o pedido de baixa, então, vereador. Expediente do Poder Legislativo, comissões. Projeto de lei número 6/2019, dos vereadores Gilmar Perus, Clarice Quilmento Minosso, Magnus Espanhol, altera a lei número 10.020, que institui o programa Adote um Espaço Público. Tem que baixar, vereador. Esse projeto já foi lido. O projeto número 10.020, do 6, Adote o Espaço Público. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 6 de 2019. A Câmara de Vereadores de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, senhores vereadores, altera a Lei Municipal número 10.020, de 17 de abril de 2018, que institui o programa Adote um Espaço Público e dá outras providências. Gilmar Perus, Clarice Quilmento Minosso e Magnus Espanhol, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vêm diante dos demais edis para apresentar proposta de alteração à Lei Municipal 10.020, de 2018, de 17 de abril de 2018, conforme segue. Artigo 1º, o parágrafo único passa a ser parágrafo 1º com a seguinte redação. Parágrafo único, o adote procederá na manutenção, podendo proceder à implantação de equipamentos, reformas e melhorias no espaço adotado para melhor uso de seus frequentadores. Artigo 2º,
acrescenta os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 2º com a seguinte redação. Parágrafo 2º. As pessoas e instituições referidas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devem apresentar como requisito o seu domicílio no âmbito do município de Nova Prata. Parágrafo 3º. A divulgação ampla deve possibilitar a competição de forma isonômica entre as pessoas e entidades nos referidos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mediante edital publicado no mural da Prefeitura Municipal com o prazo de 3 dias, a fim de publicidade do ato de destinação e impugnação de possíveis interessados. Parágrafo 4º. A exploração econômica da área adotada é de livre discricionariedade do adotante, desde que preservado o acesso gratuito ao espaço, salvo quando da realização de eventos promovidos pelo mesmo. Parágrafo 5º. O espaço, objeto da adoção, independe do tamanho da área. Justificativa em plenário, Nova Prata, 12 de abril de 2019, Clarice Quilmento Minosso, Gilmar Perusso e Magnus Espanhol. Em discussão, com a palavra o vereador Gilmar. Senhora Presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, primeiro que esse texto aqui não está de acordo com a alteração, porque não tem aqui o parágrafo 5º. Então, deve ter sido um erro da secretaria ou de quem colocou aí, porque ali tem o parágrafo 5º. E não, só quero saber se tem ali. Foi lido, né? Tá. Então, tudo bem. Esse projeto nós já discutimos bastante. Isso. Também. Esse projeto foi discutido bastante e, na verdade, eu torço para que o Executivo adote esse projeto. O projeto trata de adoção de espaço público e eu torço para que o Executivo adote o projeto. Porque ele pode dar de fato, um outro perfil para o município como um todo no que diz respeito à questão das áreas verdes e dos espaços públicos. Então, seria muito importante que a gente pudesse aprovar. Esses dias nós vimos um debate e aprovação de um projeto muito próximo a esse lá em Porto Alegre, né? Câmara de Vereadores. E se o Executivo não executar o que está aqui, realmente pode ter dificuldades na implementação, na implantação. Embora o Legislativo também, até por ser iniciativa nossa, pode tomar algumas medidas, algumas atitudes no sentido de divulgar, de viabilizar, porque aqui permite que as entidades adotem, seja uma praça, seja um canteiro, seja uma rótula, seja uma área verde, enfim, podendo dar aí uma outra cara para essas áreas, algumas delas visivelmente precisando de melhorias. Eu só quero fazer um parênteses aqui para dizer que veio o projeto que cria uma vaga de psicólogo. Aqui eu ouvi que os vereadores falaram aí em contratação. Na verdade, não é uma contratação, é um cargo público de provimento efetivo, né? E quando eu vejo que foi cindido e veio o do psicólogo e não veio o do arquiteto e do engenheiro civil, isso me leva a concluir que de fato nós tínhamos razão, que o do psicólogo ele estava num grau de necessidade, de urgência e de importância
maior do que os outros dois. Tanto é que este veio e os outros não vieram. Com relação ao projeto 062, faz 2 anos que nós falamos aqui que o Executivo havia reclassificado de 1 a 11 e parado com as reclassificações. E agora veio de forma nada mais justa, apesar de muito atrasada. E eu quero dizer, presidente, que sempre apoiei a mesa, e aqui vai uma crítica, que quando é para apoiar, apoio, e quando é para criticar, critico, que eu acho que quem tem que se manifestar sobre o andamento dos projetos é quem é vereador, não quem não é vereador. Então, eu espero que não se repita esse tipo de postura inadequada, tá? Até porque quem foi eleito para deliberar e decidir e dar o encaminhamento ou não, fomos nós vereadores, e não outras pessoas. Tá bem? Então, apenas deixar esses registros e pedir a aprovação desse projeto. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Vinícius. Obrigado, senhora presidente. Renovo minha saudação e a todos aqui. E agora quero fazer uma saudação especial ao doutor Odoli, que nos prestigia com a sua presença aqui e, inclusive, acompanhou meu nascimento, ajudou a fazer o parto quando eu fui nascer. Eu que agradeço a sua presença aqui, doutor. Estou aqui com a sua ajuda. Muito obrigado. Sobre o projeto, pessoal, colegas vereadores, aqui eu não acredito que uma publicação no mural da prefeitura tenha validade. Não tem como ser uma ampla divulgação, uma ampla publicação e publicar no mural da prefeitura. Não tem também, Gilmar, com todo o respeito, data máxima vênia, não tem como conceder parques, espaços públicos para exploração econômica sem projeto, sem processo de licitação, sem abertura de uma concorrência. O projeto de lei aprovado em Porto Alegre, quando nós estávamos debatendo esse assunto, o projeto de lei de concessão de parques, espaços públicos que tramitou em Porto Alegre, acabei de enviar para todos os colegas no grupo dos vereadores, exige a concorrência por licitação e a ampla divulgação em jornais, não no mural. Não tem como haver uma ampla publicação de uma coisa se ela é publicada no mural, no escondidinho, 3 dias. Então, de modo a proteger o próprio Poder Executivo, de modo a proteger as próprias pessoas ou entidades que vão buscar a adoção desses espaços, eu acho que nós deveríamos estudar isso com um pouco mais de cautela. Porque não adianta aprovar uma lei que contém vícios de inconstitucionalidade, porque a publicação são os princípios básicos da administração pública. Artigo 37 da Constituição Federal. Né? Nós não podemos aqui, a pretexto de conceder um espaço público a uma entidade que está pleiteando ele, violar a Constituição. Até porque a aprovação disso aqui poderá ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade pelo Ministério Público. Temos aqui na plateia o doutor Eli Prates, um grande causídico aqui de Nova Prata, advogado, doutor Eli. Tenho certeza que ele concorda comigo no que eu estou falando aqui. Sem querer, né, só por ser advogado, sem querer dizer que vocês todos estão errados. Não é isso. É dizer que temos que ter um pouco de cautela aqui. Porque não adianta atropelar a situação
tentando atender os interesses das entidades que querem adotar espaços públicos, porque para conseguir permitir que isso aconteça, porque não está sendo permitido de forma correta isso aqui. Não está correto. Juridicamente, tecnicamente, não está correto. Né? Inclusive, fui colocado na comissão de finanças, sendo que poderia ter colaborado muito mais com a comissão de justiça. Não é verdade? Nas finanças, a gente poderia colocar o Magnus, que é contador, que é profissional de contabilidade. Na justiça, o advogado. Acho que seria mais apropriado. Não é? Mas, assim, vocês querem votar? Ninguém vai pedir vista? Eu estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que está errado isso aqui. Mas eu não quero atrapalhar os interesses aí das entidades e tal. O meu interesse aqui é fazer uma formatação que dê segurança jurídica para a entidade que for adotar o negócio. Porque tanto como vai servir para o bem isso aqui, aquele bem que todos nós queremos, pode servir para o mal também. Pode servir para o mal também. Porque permite que também pessoas físicas ou jurídicas façam a adoção. Então imagine vocês, agora, vamos conceder a adoção do Mirante. Publica no mural da prefeitura, 3 dias, aí a pessoa física, uma pessoa normal, CPF, vai lá e começa a explorar economicamente sem participar de uma concorrência? Não pode. Isso aqui está servindo para o objetivo, é que servisse para o bem, mas o mal também existe na sociedade e pode ser usado para o mal também. Por isso, eu entendo que deve haver maior reflexão desse parlamento quanto a esse projeto. Não vai adiantar nada que nós aprovemos isso aqui, vou conceder a parte só um instante, que nós aprovemos isso aqui e coloquemos as pessoas ou entidades que se propõem a adotar numa situação jurídica que não está segura, que não está abrigada pela lei. Esse é o problema. Eu sou favorável à concessão do quilômetro de arrancada às associações de Nova Prata aqui. Sou favorável. Entendo que é o único jeito daquilo funcionar. Porém, nós temos que dar um respaldo jurídico técnico, preciso, e não fazer uma gambiarra. Isso aqui é uma gambiarra, com todo o respeito aos autores do projeto. Concedo a parte, vereador Gilmar. Obrigado, vereador. Eu apenas acho que nós temos que fazer alguma distinção sobre as figuras jurídicas que existem. Nós não estamos tratando aqui de doação de área, nós não estamos tratando aqui de alienação de área, nós não estamos tratando de venda de área, nem de concessão, nem de permissão de uso de qualquer uma dessas figuras, que de fato demandariam um processo de licitação. Nós estamos tratando de uma adoção em que o município não perde a titularidade, não perde a propriedade e pode, inclusive, fazer alguns investimentos. Pode ter contrapartida. Por isso, na verdade, isso aqui, inclusive, eu fiz uma consulta ao Vergs. E tem um parecer, que eu lamento não ter ele aqui, que está firmado por 4 advogados, dizendo exatamente isso. Então, esse termo de cooperação é uma forma de que Nova Prata possa prestigiar entidades que tenham um domicílio aqui e que a gente possa, inclusive, melhor fiscalizar e melhor cobrar essas entidades, ou pessoas jurídicas, ou pessoas físicas, né? Sem que a gente incorra num risco, que eu acho que é um risco, de alguém que a gente não conheça vir aí se credenciar e daqui a pouco
está fazendo uso disso. E para Ok, concluir, o edital é uma figura assim prevista que torna público e que, inclusive, demonstra o interesse e também permite a impugnação de possíveis interessados. Ok, Gilmar, muito obrigado. Eu vou retomar Agradeço a a parte, mas eu acho que os vereadores porque entenderam. eu quero concluir que esse projeto de lei aqui, vejam o que diz o parágrafo 4º do artigo 2º, permite a exploração econômica da área adotada. É de livre discricionariedade do adotante. Livre discricionariedade significa, ele pode explorá-la economicamente como bem quiser. Né? Desde que preservado o acesso gratuito do espaço quando não tiver realização do evento. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nos modelos aprovados em outras localidades, em Porto Alegre, por exemplo, o mesmo modelo de projeto de lei diz que é necessário projeto de concorrência e licitação. Então, eu vou pedir vistas do projeto, porque acima do interesse que todos nós temos de conceder os espaços, está o dever de obediência à legislação e à Constituição Federal. Muito obrigado. Concedido o pedido de vistas do vereador Vinícius, então, do projeto de lei número 6. Projeto de decreto legislativo número 2 da mesa diretora, cria a ouvidoria geral da Câmara de Vereadores. Tem emenda do vereador Magnus Espanhol, então baixada para as 3 comissões a emenda. O expediente do Poder Legislativo será colocado na ordem do dia da próxima sessão, devido ao adiantado da hora. Né, são muitos projetos aqui, então serão passados para a próxima sessão. Nada mais havendo a constar, então declaro encerrada a sessão. Depois nós acertamos a rádio essa parte. Declaro encerrada a sessão e retornaremos para a sessão solene em 5 minutos.